A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao programa Educação e Fé da Igreja Cristã Maranata, um programa que aborda temas que relacionam educação à fé, a educação em ambientes sociais, escola, família. E no programa de hoje, nós falaremos a respeito do TDAH. Você conhece essa sigla? Fica conosco, falaremos a respeito disso. E para falar sobre esse tema, nós temos dois convidados aqui conosco. Doutora Andressa Prates, nossa irmã, que é psicóloga clínica, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor. Doutora Andressa, que já esteve conosco em outras oportunidades, também mais uma vez, trazendo um pouco, compartilhando o seu conhecimento. É para nós uma grande alegria tê-la aqui conosco também nesse tema. Vamos aprender daqui a pouquinho o que significa essa sigla TDAH. E também conosco, pastor Tiago Costa. Amém. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, é bom estar aqui, né? Maravilhoso. E agradeço a oportunidade. Grande alegria ter conosco aqui. O pastor vai trazer para nós um depoimento a respeito da vivência, né? Sim. Porque tem um filho, o Pedro, não é isso, Isso. pastor? O Pedro ele tem TDAH, né? Isso, Pedro tem um TDAH. O mais velho também, né? O mais velho ele tem autismo, mais TDAH ainda. Bom, um abraço aí para o Pedro, para o Tiago também, isso. né? Que se estiverem nos assistindo aí, um abraço aí para eles também. Muito bom. Bom, para iniciarmos aqui a respeito desse tema tão relevante, tão importante, para esclarecermos, trazermos esclarecimento também a todos que nos assistem. Andressa, primeira pergunta, o que é o TDAH? Pastor, o TDAH é uma sigla que designa um transtorno do neurodesenvolvimento, entre outros. Este é um que se apresenta como transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Ele é caracterizado por alguns comportamentos de impulsividade, hiperatividade e déficit de atenção, começando na infância e atinge o sujeito durante toda a vida. Então, uma criança que recebe esse diagnóstico, ela vai precisar lidar com esse quadro durante toda a vida. Um adulto pode apresentar também o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Entendi. E quais os sinais assim que a gente identifica quando uma criança ela pode ser diagnosticada ou identificada como TDAH? Existem assim sinais de desatenção ou até de hiperatividade que a gente pode, né, trazer assim, uma identificação mais, ou talvez um despertamento para que a família possa entender que é o caso de levar para um profissional diagnosticar. Sinais indicadores que é preciso ter atenção àquele comportamento. Então, uma criança que não consegue manter foco numa atividade por um determinado tempo, significativo a idade dela, referência sempre à idade da criança. Uma criança que não consegue obedecer certos comandos simples, se orientar no espaço. Então, todo mundo tem que ser orientado na fila, ele não consegue ficar na fila. Na igreja é muito frequente ver, todo mundo está sentado em direção ao púlpito, aquela criança vai estar em diagonal, muito frequentemente ela não vai estar assim, com a postura ereta, isso vai acontecer. Nós temos também como indicador aquela criança que é muito esquecidinha, distraidinha, esquece o material dela, o brinquedo dela. Às vezes ela recebe o nome de levada, né? Porque ela não consegue muito obedecer rápido, é a mais agitada da turminha, às vezes se envolve muito com conflitos. É essa criança que não consegue o autocontrole nem do corpo, nem da atenção. É um indicador de sofrer com transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, TDAH. Entendi. Agora, o pastor Tiago, como é que foi a experiência, né, no seu caso, da sua família, identificando ali o TDAH na vida do Pedro, né? Isso. Vamos pegar aqui o exemplo do Pedro. Nós, durante os primeiros anos ali do Pedro, nós identificávamos que ele era agitado. Né? Aquela agitação, mas nós estávamos fazendo referência a isso, a uma agitação da própria criança, da própria idade.
quando foi chegando mais a idade escolar, quando ele foi para a escola, e principalmente quando vieram as provas escolares, que ele passa ali 1 ou 2 anos que não tem prova, né? Que é só apto, inapto. Mas quando chegou às provas escolares, a gente identificou isso mais, que a gente começou a ver que ele tinha dificuldade de estudar para a prova, ele tinha dificuldade de fazer os deveres sozinho, ele tinha dificuldade de ler ali, de passar um período concentrado. A agitação dele não deixava ele fazer isso, aí nós começamos a desconfiar do TDAH na vida dele. Porque o mais velho também, ele é autista, né, TDAH, mas o perfil dele é mais tranquilo, ele é mais tranquilo, a personalidade dele é mais tranquila, mais quieto, sossegado. E o Pedro não, o Pedro ele é bem agitado. Então nós começamos a ver que poderia ser. Aí levamos no médico, né? E aí começou o diagnóstico dele dessa parte do TDAH. Entendi. Agora, o TDAH, Andressa, ele não é considerado uma deficiência, né? Por que não é considerado deficiência? É interessante, ó. Ele traz dificuldade, né? Dificuldades para a criança, dificuldade de concentração, de foco, dificuldade de autocontrole, dificuldade em obedecer, seguir orientações e se manter sentado, em cumprir algumas tarefas, em organizar objetos, espaços, ele mesmo no espaço, mas isso é tudo dificuldade, não é incapacidade. Entendi. Para ser deficiência, precisaria incapacitar o sujeito. Não, ele tem dificuldades, mas com algumas intervenções ele pode superar ou contornar essa dificuldade e se adequar a um contexto social. Fazer a adaptação, né? As adaptações. Sim. Como que ocorre, Tiago, a colaboração entre professores, família? Assim, creio que você deva ter com relação a acompanhamento escolar, né? Informado isso na escola, né? Do Pedro, enfim. Então, assim, como que ocorre essa colaboração entre professores, pais, profissionais, até de saúde, para apoiar a criança com TDAH? No nosso caso, a nossa experiência foi uma experiência boa nessa parte escolar. Porque, como o Pedro ele foi alfabetizado durante a pandemia, então os primeiros anos de alfabetização dele, ele estava naquele modo escolar em casa, remoto, ensino né? remoto. Então a minha esposa também é professora, então ela conseguia auxiliar ele mais, ele teve um desenvolvimento bom nesses anos que ele estava em casa na pandemia. Mas quando ele foi para a escola, aí as professoras começaram a nos auxiliar nesse diagnóstico. Ele tinha dificuldade de ficar sentado na sala assistindo uma aula, ele queria ficar em pé, queria ficar conversando, ele perde muitos materiais escolar dele, às vezes ele perde uma borracha nova, ele perde e vai perdendo, né? E ele tinha uma questão na escola que ele quebrava muito o lápis de escrever, ele quebrava o lápis no meio, né? Então a escola nos auxiliou nessa primeira percepção, por assim dizer. E depois que veio o diagnóstico, que veio o laudo tal, do médico, e aí a escola também nos auxiliou nessa parte durante ali o ensino. Então colocou uma professora para ficar ali à disposição dele, né? Não é exclusivo, mas é uma professora que fica à disposição, principalmente nos momentos de prova, nos momentos de estudo. Entendi. Tem uma pessoa que auxilia. Então, nessa parte escolar, eu agradeço o Senhor, porque o Senhor colocou no nosso caminho pessoas que nos auxiliaram. Mesmo pessoas que não eram servos, né, mas que nos auxiliaram nessa situação. E hoje ele tem um desempenho escolar muito melhor. Para você ter uma ideia, esse ano, no início do ano, ele teve muita dificuldade em algumas matérias. E aí, quando chegou no meio do ano, ele estava com as notas muito baixas. Aí nós falamos assim, Pedro, você precisa estudar. A gente precisa estudar mais, a gente precisa sentar, vamos orar, na hora que você for estudar, vamos orar, vamos cantar um louvor, para o Senhor dar uma bênção, para você se concentrar, para a gente estudar, porque você precisa tirar nota para você passar adiante, ser aprovado, né? Porque se você não for aprovado, vai vir o verão, as crianças tudo vão estar brincando e você vai tendo que ir para a escola. Aí ele foi e falou assim, não, então vamos estudar. Aí eu orava, cantava um louvor e ia estudar. Quando chegou agora no final do ano, veio o bilhete. Pai, ele chegou todo feliz. Pai, olha aqui o bilhete, ó. Tô aprovado. Aí eu falei assim, tá vendo? Valeu a pena orar, estudar, que o Senhor deu uma bênção. As notas dele melhoraram, assim,
substancialmente, pelo estudo dele, pelo auxílio dos professores, mas a gente também crê na operação do Senhor nessa questão que foi também primordial. Agora, Andressa, com relação à questão da socialização e interação, né? Quais os impactos que o TDAH ele traz na vida da criança com relação a esses aspectos de socialização e interação também em ambientes escolares? O ambiente escolar exige muito que a criança se concentre, se comporte, preste atenção, escute, aprenda, memorize, reproduza aquilo. São exigências do nosso córtex superior, frontal, que ele seja, são execuções mais habilitadas, né, mais detalhadas, que no TDAH não está tão disponível assim. Então, eles vão ter mais dificuldade de se orientar nesse contexto, com a inquietação. Então, eles têm dificuldade, por exemplo, se a professora virou as costas e ele já acha que copiou tudo. Aí ele vai conversar com um colega, ele já desinteressou daquele texto que ele estava escrevendo. Essa adaptação, essa adequação, um ambiente muito controlado, traz desafios grandes para eles. Esse comportamento mais arrumadinho, né? Porque desorganização e distração são contrários àquele ambiente que é de aprendizado, de transmissão de conhecimento, de aprender e fazer funcionar nossas funções executivas. E é aí que mora o problema deles, né? Mas não quer dizer que eles não possam superar isso. Tem sim bons resultados. O que acontece? Com eles precisam de um reforçamento mais curto. Essa coisa de a longo prazo é muito longo. Então depois eu te dou depois, não, tem que ser agorinha. Ele conseguiu agora ele já tem um reforçador, ele tem um presentinho, um ganho, e aí não precisa ser um objeto, pode ser, como você fez, gostei, você está se empenhando. Aí ele já, ele pega fôlego para seguir mais um pouquinho, né? O elogio presente, muito importante, e não espere que ele mantenha um comportamento controlado por tanto tempo como uma criança típica. E olha, o dia inteiro você tem, né? Que os pais colocam a rotina arrumadinha lá, com todo carinho, e acham que eles vão olhar para aquilo ali o dia inteiro. Tem função, mas com ele não é bem assim. Ele já olhou, já sei, se você perguntar, você olhou a rotina? Olhei, vi, já sei tudo. Ele só não está fazendo aquilo, né? Porque ele está interessado já em um outro tema. Porque o tema de interesse muda muito rapidamente. Agora ele está focado aqui, está interessado naquele tema. Daqui a pouquinho ele já está em outro. E isso perdura na vida adulta. O adulto com TDAH, por exemplo, ele começa falando de um tema, daqui a pouquinho ele já trocou de assunto. E ele está se entendendo, o outro que não. No Pedro a gente notou isso aí, na questão escolar que a doutora falou. Ao contrário do Tiago, que é mais velho, que ele faz um período de estudo longo e ele gosta daquele período de estudo mais alongado. O Pedro não, a gente tinha que fazer sempre períodos de estudo curto. Faz um dever 20 minutos, aí ele pedia, pai, posso fazer um intervalinho? Aí fazia um intervalinho. Aí depois voltava, mais 20 minutinhos, faz um intervalinho. Então ele fazendo as atividades assim. Ele não consegue chegar lá e pegar uma atividade assim, uma revisão de prova que tenha 20 perguntas e responder as 20 de uma vez. Ele vai 5, depois para um pouquinho, vai mais 5. E foi um resultado melhor. Um resultado melhor do que em outros momentos, né? Muito bom. Agora, uma pergunta é a seguinte, por que, e aí eu acho que tanto a doutora Andressa quanto o Tiago podem responder em conjunto aí. Por que esse transtorno ele é um desafio para os educadores com relação ao processo de aprendizagem, principalmente na questão na hora de fazer exames, medir, né, o aprendizado, questão da avaliação? Como é que nós podemos falar a respeito disso, né? Os métodos avaliativos, eles são muitas vezes quantitativos, né? Pouco qualitativos. E exige muito de memorização.
E ele tem outros potenciais, muitas vezes são super criativos, né? Eles se interessam por outras áreas, mas aquilo de ficar um tempinho mais numa prova, olhando para aquele papel e entendendo o que está escrito, é muita exigência. Às vezes eles ficam prejudicados no desempenho, não porque eles não sabem, é que para eles contar o que eles sabem naquele tempo, naquele papel, com aquelas perguntas daquela forma, não é bem assim que funciona o processamento cognitivo deles. Mas hoje nós já temos materiais adaptados, tá? Muitos materiais didáticos já vêm com esse foco, aquele conteúdo adaptado a quem sofre com esse transtorno. As escolas hoje têm que ter esse profissional, né? Que auxilia tanto profissionais, professores, com relação a orientações sobre como elaborar a prova, né, dependendo do tipo de transtorno que o estudante possui, né? Eu sou professor de uma faculdade e, eventualmente, a gente, às vezes, chegam pessoas com esse tipo de diagnóstico e sempre tem ali um profissional que nos auxilia, né? Só, olha, para ele tem que ser, a letra tem que ser maior, ou a questão tem que ser elaborada mais dessa forma, né? É interessante que haja isso, né? E assim, vou falar de uma visão externa, né? Mas a grande dificuldade para qualquer educador, qualquer professor, é a questão da avaliação. Didática, a avaliação, ela é uma grande dificuldade para as crianças que são típicas, para as pessoas típicas, né? Quando você chega numa criança, num adolescente, num jovem, que tem uma certa dificuldade, esse momento avaliativo ainda é mais difícil. E aí eu entendo que nós estamos, eu entendo assim, a doutora pode até esclarecer se é isso mesmo, mas eu entendo que nós estamos num período de adaptação. Verdade. Porque os diagnósticos de autismo, TDAH, hoje são mais recentes, né? Então a gente como humanidade, como escola, nós estamos nesse período de adaptação e isso é uma grande dificuldade, porque às vezes você vai pegar professores dentro da sala de aula que às vezes não estão preparados para esse momento. E às vezes tem outros que estão preparados. Então nós estamos nesse processo de adaptação. Eu acredito sim que mais algum tempo esse processo vai melhorar, vai trazer um benefício maior. Mas hoje eu vejo muito esse processo de adaptação. A escola onde a gente estava com o Pedro, ela fez adaptações por causa do Pedro e por causa do Tiago. Então, eu vi assim, a escola, eu vi que ela não estava pronta para aquilo, mas ela se propôs a se adaptar. E foi bom para nós, o Senhor deu uma benção. Mas eu vejo muito isso, é um processo de adaptação ainda de todo o ambiente escolar para receber. É importante que exista, de fato, essa parceria, né? Sim. Nós podemos até em outras oportunidades, certamente faremos aqui nesse programa, de trazer até pedagogos aqui, psicopedagogos, né? Para dar essa visão também específica da escola, né? Mas é muito importante, de fato, que haja essa parceria. Sim. Essa compreensão também, né? Você pega, por exemplo, eu sou de uma geração da parte matemática, né? Minha formação é de engenharia. Mas da parte matemática, onde você tinha que desenvolver todo o cálculo lá, colocar tudo certinho. Mas hoje você pega alunos, e o Thiago ele é um pouco assim, meu filho, que ele consegue olhar para a conta e já calcular tudo na cabeça. E aí você exigir que ele coloque todo o passo a passo ali, para ele é custoso, porque ele pensa, não, isso é tão fácil que eu vou botar só a resposta. E isso é ruim, assim, lá na sala de aula. Que às vezes o professor de matemática, ele quer que o aluno, não, eu quero que você descreva como que você chegou nisso. E nós precisamos adaptar. Eu vejo que há uma necessidade de melhorias e adaptações nesse aspecto. Agora, pode acontecer, Andressa, Tiago, de termos TDAH associado também a outros diagnósticos. Então, assim, aqui a pergunta que eu elaborei aqui foi a seguinte: que outros diagnósticos ou até transtornos, né, podem estar associados ao TDAH e como que isso pode influenciar no tratamento? Sim. O TDAH pode vir com comorbidades muito frequentes, bipolaridade, ansiedade, transtorno de ansiedade muito frequente, depressão e outros quadros sem número, assim, tem sim várias possibilidades de serem apresentados. E o que agrava a condição, né? E necessita de muito mais intervenção, muito mais cuidado.
É muito frequente também comportamentos mais desafiadores, porque se ele não está compreendendo, se ele não está muito bem adaptado, ele tende a manifestar um comportamento mais aversivo àquela situação, se afastar, evitar, o que vai desencadeando outros problemas, outras dificuldades em inserir no contexto escolar, social, e ter a sua independência, um desenvolvimento comum. O meu mais velho foi diagnosticado, né? O TEA, o transtorno do autismo, né? O TDAH e altas habilidades. Então você vê que é possível, né? É possível, essa né? combinação. Que haja. Não tem Não limitação. necessariamente que vá ter, né? Mas pode ter esse tipo de ocorrência. Tiago, como que os familiares eles podem ajudar a desenvolver habilidades no sentido de organização, gestão do tempo, né? Aqueles que fazem parte da família com TDAH? A nossa experiência foi uma experiência, assim, um tanto quanto direcionada pelo Senhor, mas também pelos profissionais. Nós que somos servos, nós temos a direção do Senhor, mas também temos que contar muito com a direção dos profissionais. Verdade. Porque tem o estudo, tem toda a parte científica que auxilia nisso. E com esse apoio conjunto, né, o Senhor orientando, os profissionais nos ajudando, nós conseguimos, na minha casa, desenvolver atividades completamente diferentes para os dois, porque os dois eles são personalidades muito distintas, um é muito quieto, o outro é muito agitado. Então não adianta, assim, na nossa experiência, não adiantava querer colocar os dois para fazer a mesma coisa do mesmo jeito. Então o Senhor nos deu uma bênção que a gente foi adaptando as atividades para o Tiago, mais velho, para o Pedro, mais novo, atividades que ambos gostavam de fazer. A parte escolar, como eu falei no início, o Tiago ele gosta de um período de estudo maior, o Pedro não, o Pedro já gosta de a gente fazer o estudo dele mais, assim, pausado, ter pausas efetivas. O Tiago ele gosta muito de ler, ele gosta muito dessa parte de programação, ele se concentra nessa parte de programação, ele gosta de estudar, ele gosta da parte de leitura em outros idiomas, então ele gosta disso. O Pedro já não, o Pedro já é mais muito voltado ao esporte, ele gosta de atividades que ele vai se movimentar. Então a família ela precisa se adaptar nesse sentido. Assim, não adianta a gente ficar querendo mudar a forma deles. Aí a doutora pode até me corrigir se eu estiver errado, né? Mas não adianta a gente querer mudar a forma deles. A gente tem que criar um processo de adaptação para que as coisas andem conforme tem que andar, mas que seja menos custoso para nós e para eles. É verdade. Seja um ponto comum ali. É claro que você não consegue essa adaptação 100%, mas quanto mais você chegar nesse ponto, eu acho que é melhor para a criança, para a família e principalmente o Senhor. O Senhor, ele opera em todas as coisas da nossa vida. Em tudo o Senhor opera. Uma experiência que nós temos, por exemplo, com o Tiago, que até os 3 anos de idade, o mais velho, né? Ele não ficava com ninguém, era só com a minha esposa e de vez em quando comigo. Aí, quando foi o seminário de crianças intermediárias e adolescentes em março, era o aniversário dele, ele ia completar 4 anos. A minha esposa foi escalada para dar aula. E a gente pensou, Senhor, misericórdia, agora, como é que vai ser? Ele não fica, ele não gosta de ficar. E aí nós fomos orar. Ali no seminário de crianças intermediárias e adolescentes, foi a primeira vez que ele sentou com as crianças. E daquele momento em diante que ele sentou com as crianças no seminário, ele não quis mais sair dali. Ele criou um vínculo ali e ele começou a participar ali junto com as crianças intermediárias e adolescentes a partir daquele seminário. Então a gente viu que foi uma libertação que o Senhor deu, foi uma bênção que o Senhor deu a ele. Nesse processo ele conseguiu sentar lá e ele gostou e para ele foi uma bênção. Então o Senhor opera em tudo, o Senhor dá vitória em todas as coisas, né? Maravilha. Doutora Andressa, se quiser complementar, dar algum conselho, né? Às famílias aí com relação a esse direcionamento para ajudar, o auxílio ali, pode ficar à vontade. A família é fundamental, principalmente para conhecer a criança que está cuidando, né? A criança provavelmente tem alguma área de habilidade, alguma área que ela domina, que ela se interessa, e através dessa área
criando formas de que ela se encontre mais no ambiente. E aí um ambiente organizado, para alguém que tem dificuldade de se organizar, vai favorecer. Então, se o ambiente é organizado, mas não é só organizado que as coisas estão nos seus lugares. Para eles é muito importante uma informação visual. Então, esse ambiente que não é aquele tem cores diferentes, tem objetos diferentes. Não pode ter superestimulação. Por quê? Porque ele já vai ficar muito inquieto. Então, ele pode ficar na TV um tempão, com telas, muito tempo de celular? Não, uma criança precisa preservar esse cérebro de muita estimulação. Os alimentos é bom cuidar. Então, uma rotina de cuidado e de cuidado lúdico, que é brinque com essa criança. Senta que esse menino vai brincar, ele não consegue ficar sentado na cadeira, porque ele se atrapalha, ele esbarra, é meio desastrado, ele esquece onde deixa as coisas. Senta com ele no chão, começa por ali, e aquela brincadeira tem regras, que é a outra área de dificuldade. E através daquela brincadeira, ele vai começar a aprender a lidar com isso, que tem coisas que ele pode, tem coisas que ele não pode. Uma das dificuldades que eles têm é se adequar a esses limites. E principalmente a tolerar a frustração. Então, ninguém gosta de ser frustrado, mas quem sofre com TDAH vai reagir com muita intensidade a essa frustração, né? Então, eles têm birras e não aceitam facilmente aquele não, mas você vai ensinando a regra que é favorável a ele, como repetindo, 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 e vai repetindo para ele, não deixe que ele vença. Porque às vezes eles vencem pelo cansaço, né? Porque é tanta coisa que você tem para fazer, o menino não para, ele tem muito mais energia, você já está cansado, ele não está, ele poderia ficar a noite toda fazendo um monte de... interessado, ele poderia jogar a noite toda, brincar a noite toda, e você diz, vai dormir, tem um horário, o que você está fazendo aí? Mas já te coloquei, você volta, ele ainda está lá acordadão, e o olho está assim, né? Energia pura. Então, chegue mais perto dessa criança, mas não deixe que ele vença as regras, porque isso vai ser importante para ele, para que ele se oriente em outros ambientes, em outras épocas da vida. Sem agredir, sem ofender, mas que ele precisa submeter aquilo. E ele vai encontrar um jeito de se autorregular. Eles começam a inventar, não é? Daqui a pouco eles estão mexendo uma bolinha, enquanto presta atenção no alguém ensinando. Eles estão... porque às vezes eles precisam manipular um objeto para focar a atenção em alguém que está falando. Por exemplo, porque foi muito tempo de discurso para ele. A pessoa falou um parágrafo. Então, ele vai aprendendo como é que ele funciona. E é interessantíssimo e muito importante que a família comece a elogiar bastante, porque uma das consequências desse transtorno é a pessoa ter baixa autoestima. Porque imagine, o que é autoestima? Quanto que você gosta de você, mas isso entra em você. A pessoa não gosta muito dela pela imagem que vê no espelho, não é para ele, mas como que as pessoas veem o que você faz. Quanto mais as pessoas gostam do que você faz, mais você aprende a gostar de você. É interessante que é assim que é construído. Imagine alguém que toma bronca o tempo todo, porque não sentou direito, porque não fez direito, porque não foi, porque não obedece, porque não consegue. O material está bagunçado, já está rasgado, metade do ano, parece que tem 2 anos que você está com essas coisas. Essa criança ouve muito mais correção que elogio. A tendência é que ela comece a gostar menos dela, ela se sinta mais incapaz, mais fraquinho, e vai com isso para a vida adulta. É uma das dificuldades que ele enfrenta em manter compromissos depois, lá para frente. Por que ele é assim? Porque tem TDAH, troca de emprego, troca de relacionamento, fala que faz isso, mas não faz. Porque ele começa a se sentir mais fraco do que os obstáculos que ele enfrenta. Ele foi pouco elogiado, fortalecido naquilo que ele faz. E é claro que ele faz um bagunção mesmo, né? Muitas vezes ele tira as coisas e ele não se lembra que ele tirou do lugar. Todo mundo vê, você fez isso? Não fiz, não. Não fiz. Onde é que está esse objeto? Ele não sabe. Todo mundo da casa está vendo o objeto. Ele tem déficit de atenção. Então, a disposição dos elementos visualmente não é comum. Ele está vendo assim, meio bagunçado mesmo. Ele não está conseguindo focar em um elemento, entre tantos. Sabe, tem um azul, verde, ele está vendo tudo isso. Então, realmente, ele não reconheceu quando eles não vi. Não fui eu. Eles têm muito disso. Aí vai irritando quem está educando. Mas procure, então, pontuar bastante o que ele faz de bom.
E eles são muito bons em criatividade, música, eles desenvolvem desenhos, pinturas, artesanatos, geralmente despontam o talento. Fortaleça por esse caminho. Aquilo que faz bom, faça bastante elogio. No dia que ele consegue fazer, por quê? Porque você precisa ter alguém que confie mais nas suas potencialidades e invista no seu desempenho. Peraí, eu não consigo muito bem tirar a nota. Parece que o colega estuda menos que eu e consegue. Por quê? Né? Porque minha atenção ela é deficitária. Mas, olha como eu consigo fazer isso. Né? E por aqui eu me constituo, por aqui eu gosto de mim, me cuido. Um dos pontos da motivação é a competência, né? Um dos pontos que fazem você se motivar, a gente estuda isso em gestão de pessoas, é a competência, ou seja, é você ser competente naquilo que você está fazendo. Sim. E trazendo para isso que a doutora falou, é a questão do elogio, né? Se você mostrar para ele que ele está fazendo bem, se motiva a querer fazer melhor aquilo que ele fez. Então, se ele fez um desenho que ficou, vamos dar um exemplo aqui, 70% bom, aí você fala assim, não, isso ficou muito bom. Tal. No próximo ele já vai tentar melhorar. Então, ele vai para o 80%, e assim ele vai ganhando essa questão da motivação, parte muito da competência. Então, é muito bom você elogiar, você incentivar aquilo que ele faz bem. Agora, nós falamos, até no programa sobre o TEA, TEA, né? Que é transtorno do espectro autista. Falamos sobre a importância de diagnosticar, da família estar atenta e para que haja logo a intervenção profissional, que se trabalhe de forma mais precoce possível. É importante isso no TDAH também, né, doutora? Inclusive o diagnóstico ele exige que esses sintomas estejam presentes até os 12 anos. Né? Então, quanto antes. Por quê? Porque ele vai para a escola. São comportamentos que impactam muito o processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem impacta o sujeito, porque vai dizer de você e de quem você vai ser no futuro muito. Tem a ver com como você levou a vida escolar. Então, se ele desiste de estudar porque não consegue, é importante que isso seja precoce. E quanto antes nós cuidamos, melhor o resultado. Alguém que chega à vida adulta tentando estratégias sozinho para lidar, porque ele esquece onde ele deixa a chave do carro, ele não lembra de um compromisso que ele afirmou, foi alguma coisa, eu só não me lembro. Ele começa a não ser compreendido pelas pessoas, isso afasta do contato social e talvez perca credibilidade mesmo. Ele mesmo se acredita tanto e começa a perder oportunidades. Sim. Então pode ter muito prejuízo na vida social. Quanto antes você aprende quem é e como eu lido com isso, mais possibilidades de conquistas, de ser quem você é. O processo adaptativo fica melhor, né, doutora? Quanto antes. Sim, você tem mais disposição neural. Né? Agora, trazendo um pouco assim mais para a vida adulta, quais são assim, os principais desafios enfrentados, né? No caso de TDAH, pessoas adultas quando vão para o ambiente de trabalho. Enfim, há situações que precisam ser superadas. A dificuldade com manter compromissos que vêm geralmente perseguindo o sujeito. Então, ele procrastina os prazos, tinha que entregar naquela data, ele já não consegue tanto, ele costuma funcionar em cima da hora, né? O prazo vai desencadeando, ele vai deixando para depois, parece que gosta de viver perigosamente. Aí, quando está faltando um pouquinho, ele se esforça para entregar aquilo. E às vezes não consegue tanto. A tendência é não se vincular tanto, porque eles se despedem muito facilmente, muito mais facilmente do que os típicos de tudo na vida. Então, ele se despede de pessoas, de relacionamentos, e não fica com tanta saudade, porque o negócio é o que está acontecendo naquela hora. Acaba tendo um percurso muito recortado e talvez sem muita coerência para ele, para onde está levando a história de vida. Então, no trabalho, pode esquecer o que é necessário lembrar-se. Ele começa a parecer o distraído, então você não pode confiar muitas tarefas. Será que ele vai dar conta no cargo de gestão? Não é, porque parece que ele não vai atender o que é necessário na função. Pode prejudicar o crescimento. Agora, se ele se conhece, ele se cuida, aí sim, ele tem estratégias para driblar essas dificuldades, porque sempre são dificuldades, não são destinos determinantes em cima do sujeito. Muito bom. Bom, já estamos caminhando aí para
nosso encerramento, é importante aqui acentuarmos, né, até a respeito da acessibilidade. Quando nós falamos de educação especial, é importante falarmos a respeito disso. E a Igreja Cristã Maranata tem um trabalho muito bom, né, sobre a acessibilidade. É interessante que é um trabalho que ele é voltado, né, para pessoas com transtornos, e não só transtornos, mas também pessoas com deficiência, né, surdos, cegos. E temos também muitos materiais e sites a respeito desse tema. Aqueles que tiverem interesse podem pesquisar nas plataformas oficiais da Igreja Cristã Maranata, muito interessante, porque de fato é um tema que hoje está, né, envolvendo muitas famílias e que é importante que tenhamos essa acessibilidade. Bom, no programa de hoje nós falamos sobre mais a respeito de educação especial, né, transtorno que está hoje muito recorrente também nas famílias, né, e que, por certo, eu aprendi bastante, e acredito que muitos também aprenderam, e é importante que venhamos conhecer a respeito disso para sabermos lidar também, né, saber aprender a lidar com pessoas que possuem esse tipo de diagnóstico. Muito bom. Bom, eu vou agradecer aqui a presença da doutora Andressa Prates, a nossa psicóloga, né, que já tem nos ajudado bastante. Obrigado, doutora, pela sua presença. Eu agradeço o convite. Gostaria de falar com as famílias, com as pessoas que cuidam de pessoas e de crianças que trazem esse diagnóstico ou que desconfia que essa pessoa tenha esse quadro. Nem tudo é o transtorno. Ok? Nem toda inquietação é devido ao transtorno, nem toda impulsividade é devido ao transtorno. Nós estamos numa sociedade muito acelerada. O tempo todo estímulos, todos nós estamos muito ativos e hiperativos. E talvez esses fatores contribuem para que essa criança responda muito mais a esse meio. Então, momentos de tédio são favoráveis. Não fazer nada de vez em quando faz bem. Ok? Então, uma vida mais tranquila, uma realidade com menos urgência vai ajudar quem tem e quem não tem o laudo. Muito bom. Pastor Tiago Costa, Amém. Obrigado pelo seu comparecimento. É um prazer estar aqui. E queria deixar uma palavra para os irmãos, que essas coisas também a gente tem sempre que estar na oração. Nós temos que entender que o Senhor, Ele gerencia e direciona tudo na nossa vida. Aleluia. E o Senhor tem poder para operar em todas as coisas. Então, Muito Ele vai bom. auxiliar num processo de adaptação, Ele vai auxiliar na escola e levar as nossas crianças a entender isso, que o Senhor opera em todas as coisas. A nossa experiência é que Deus opera na oração. Então, tem que passar isso para eles, porque na oração eles também vão ser vitoriosos. É verdade. Vão passar por um processo de adaptação. Todo esse processo que a doutora falou, com o Senhor é muito mais facilitado, porque o Espírito Santo ele gerencia e dá vitória em todas as coisas. Maravilha. Bom, então, encerramos mais um programa Educação e Fé e aguardamos a você que assiste no YouTube, nos ajude curtindo esse vídeo, nos ajudando a divulgar, compartilhando. E assim encerramos. A todos a paz do Senhor, a paz do Senhor.